Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 até o versículo de número 19. Domingo próximo passado, nós iniciamos uma série intitulada Andar com Deus. Nós estaremos dando prosseguimento no segundo momento, falando sobre a vida de Abraão, este ícone, esta figura tão conhecida, né, daqueles que começam a ler a Bíblia, sempre iniciam por Gênesis, e ali você vai conhecer a história de Abraão. E no livro de Hebreus, capítulo 11, vai narrar o resumo desta história, destes anos de fé, esses anos de caminhada com Deus, que eu gostaria que você prestasse atenção a partir do versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, nós pedimos que a graça do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, Pai, para que da Tua palavra nós possamos extrair não somente o conhecimento, a Deus, mas tudo aquilo que é necessário para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que nós possamos de fato andar com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nós temos na figura de Abraão este homem que revolucionou as missões modernas e todo tipo de missões. É aquele que deixou o seu lar, o conforto da sua casa, da sua parentela, da sua família, e foi para um lugar distante. Então todo missionário sempre olha para a figura deste homem, procurando entendê-lo, compreendê-lo e estudá-lo. Porque talvez, irmãos, pela fé, quando o missionário sai de um país e vai para outro, talvez ele ali naquele lugar seja a primeira semente do evangelho. E de uma característica assim, como posso dizer, denominacional, posso utilizar o exemplo de Asbel Green Simonton, ainda jovem, nos seus 20 e poucos anos de vida, saindo dos Estados Unidos e vindo para o Brasil, foi o primeiro missionário a trazer para o Brasil a igreja presbiteriana.
da qual descende aí milhões de pessoas ao longo dos seus 160 anos de existência em nossa terra, em nosso país. Imagine ter essa oportunidade de ir para um lugar e você ser o primeiro, aquele que dá o pontapé inicial para uma nação inteira de servos do Senhor. Abraão foi este que deu o pontapé inicial para uma nação inteira, não somente de descendentes físicos do sangue, mas descendentes espirituais, pois a Bíblia vai afirmar que todos nós, espiritualmente falando, descendemos deste homem chamado Abraão. No início, o nome dele significava pai de multidão, Abrão. Mas depois Deus mudou o sentido daquele nome, não era somente pai de multidão, mas agora é pai das nações. Pai das nações. E passou a ser chamado de Abraão, o nome mais conhecido nosso. Amados irmãos, o que Deus fez na vida deste homem é digno de nós notarmos. E com este tema, Abraão andou com Deus, nós possamos estudar primeiro, pelo menos 3 momentos importantes da vida de Abraão, como sendo momentos que nos ajudam a olhar para nós mesmos, que nos exemplificam como que nós devemos viver como crentes, como servos do Senhor nesta terra. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 12. Se você for rápido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, e nós temos então aqui o chamado de Abraão, quando o texto assim diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aleluia. Um texto para você decorar. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que andar com Deus é começar uma jornada cheia de desafios. Se nós queremos andar com Deus, então saiba, você terá uma jornada cheia de desafios. Porque quando pela primeira vez eu abracei a fé em Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu não tinha ideia da onde iria parar. E nem passava pela minha mente um dia pastorear aqui na cidade de Porongatu. Conhecia de vir passear aqui em alguns momentos com a mocidade, com a UPA, depois com o MP da igreja de São Miguel do Araguaia, de tal maneira que nós não tínhamos ideia daquilo que Deus estava preparando para nós. E quando nós olhamos aqui no versículo 8 de Hebreus, ele vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, ele obedeceu. Ele saiu da sua terra, do conforto, de tudo aquilo que existia ali. Ele teve que abandonar a sua família. Havia já de cara um primeiro desafio para se andar com Deus. Ele deveria abandonar o seu lar, a sua casa, porque a ordem de Deus era exclusiva para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele deveria obedecer a voz e o chamado de Deus, e ele teve que confiar, irmãos, que o fim seria melhor do que o início. Nós vimos o pastor Cláudio trazendo uma palavra sobre este tema aqui alguns dias atrás, onde ele mostrava a vida de tantas pessoas que começaram com muita dificuldade, mas terminaram de maneira vitoriosa, porque o fim pode ser muito melhor do que o início. E assim Abraão, ainda sem conhecimento das coisas de Deus, lembre-se bem, ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Na verdade, ele não tinha nenhum código de lei afirmando como ele deveria viver. Ele tinha apenas um chamado: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele tinha apenas esse chamado de Deus. E esta jornada de andar com Deus implica em estarmos preparados para os desafios que virão, irmãos.
Eu não sei aquilo que vai acontecer na sua vida amanhã, nesta semana, quais são os desafios. Se nós olharmos há alguns anos atrás, talvez você não pensava nem mesmo em estar aqui hoje. Talvez você desejava estar em outra cidade, fazendo um outro curso, talvez em um outro emprego, fazendo outras coisas, mas de repente eis que aqui está você. E você não tem certeza se isso vai continuar mais para frente, ou por quanto tempo mais. Mas não importa, o que é importante, pastor, é importante que nós possamos andar com Deus. É importante que nós possamos estar sempre colocando a nossa vida na presença do Senhor e dizendo: Senhor, mostra-me o que devo fazer nesta situação. Quantas pessoas, às vezes de muito bater a cabeça e sofrer, é que então resolvem: eu vou orar. Eu vou orar. Depois de tentar tantas oportunidades e não conseguir, aí sim que ele vai buscar a Deus, aí sim que ele vai procurar orientação com algum líder da igreja, algum presbítero, ou pastor da igreja, ou alguma irmã experiente na igreja, aí que ele vai buscar ajuda, depois de que as coisas estão cada vez mais piores. Amados irmãos, como nós precisamos aprender a lidar com os desafios da nossa jornada, da nossa caminhada, como que nós precisamos olhar com sabedoria aquilo que Deus está colocando diante de nós e dizer: eu preciso me comprometer nesta caminhada. Não pense que você vai conseguir fazer uma meia boca ou algo mais ou menos. É preciso comprometimento. Nós estamos comemorando, e hoje nós comemoramos com um delicioso almoço, churrasco bem especial, o dia do homem e da mulher presbiteriana. E o que eu disse na escola dominical é que nós comemoramos, irmãos, este dia especial, porque cada servo, cada serva do Senhor são especiais para Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que quando um pecador se converte, há festa no céu, há júbilo, há alegria, ou seja, os anjos celebram. Eu quero crer que há festa todos os dias, Então, olhando por esse prisma, Deus é um Deus que gosta de comemorações, que gosta de se alegrar. E não era à toa que Jesus sempre usava as festas, os aniversários, as comemorações, os casamentos, para estar presente. Ele queria estar com as pessoas, ele queria conhecer, conversar com essas pessoas, porque ele amava elas de uma capacidade tal que nós não temos nem noção do que era isso, irmãos. Porque ele conhecia aqueles corações. Talvez quando encontrasse alguém pela primeira vez, Jesus até sorria, e a pessoa dizendo: olha, mas muito prazer, meu nome é João. E Jesus pensava consigo: eu sei, João, eu conheço você, eu lembro de você pequenininho, quando você andava e você caiu, você quebrou o braço, aquela coisa toda, e você ficou desesperado, mas aí eu te ajudei. Eu fico pensando como que é lidar com tudo isso, e Jesus estava ali pregando a palavra de Deus para as pessoas. Ele amava as pessoas. Ele não colocava rótulos, A gente tem aquela facilidade de dizer: fulano, o fulano não presta. Fulano é mais ou menos. Esse aqui é gente boa. A gente tem a facilidade de fazer isso, de ficar colocando rótulos. Mas não. Ele escolheu, ele ama a cada um deles. Andar com Deus é de fato, irmãos, estar disposto a enfrentar grandes desafios na nossa jornada. O que Deus está pedindo para você em 2020? Será que você não está sendo leniente? Será que você não está postergando a vontade de Deus? Será que você não está deixando para depois? Imagine se Abraão tivesse dito: olha, Senhor, o que o Senhor está me pedindo é muito importante, eu agradeço muito, o Senhor é o Criador, mas espere mais um pouco. Eu preciso ajudar meu pai a terminar a colheita. Eu preciso ajudar o meu pai a desmamar os bezerros. Eu preciso ajudar o meu pai a cuidar da minha tia que está enferma. Eu preciso fazer isso, Senhor, espere mais um pouco. Eu ainda sou assim muito inexperiente. Talvez como Moisés, de uma maneira franca, colocou para Deus: Senhor, eu não sei falar, não adianta, eu sou gago. A minha língua trava, eu fico parado. E ele questionando e falando, até que enfim Deus falou: não, então Arão vai no seu lugar.
Será que nós não estamos assim, irmãos? Igual Moisés? Abraão teve uma resposta firme, positiva. É para fazer, Senhor? Vamos fazer. É hoje, Senhor? Será hoje, então vamos fazer. E andar com Deus, como Abraão andou com Deus, além de ser uma jornada cheia de desafios, em segundo lugar, irmãos, andar com Deus é aspirar uma pátria superior. Veja em Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16, verso 13, ele diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu sei que você provavelmente já esqueceu, que uma vez salvo, você está caminhando para uma pátria superior. Mas o fato é que vamos vivendo neste mundo e vamos esquecendo de ler a Bíblia e vamos perdendo o sentido de onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? Quando Abraão, naquela terra, naquele lugar, olhando tudo que estava ali, com as suas atitudes ele demonstra, de fato, está buscando uma pátria superior, meus irmãos. Porque ele estava em meio a uma região riquíssima, fértil. Se você for rápido e abrir mais uma vez lá em Gênesis capítulo 13, agora no capítulo 13, versos 14 e 15, veja bem o que o texto está nos dizendo, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. É Deus falando, tá? Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Glória a Deus. Deus falando: olha para frente, olha para trás, até onde os teus olhos podem ver. E eu creio que ele estava numa montanha, num monte muito alto, dizendo: olha, até onde os teus olhos podem ver, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar tudo isso, aquela terra que mana leite e mel, riquíssima, valorosa. Mas, meus amados irmãos, o autor aos Hebreus vai nos informar que o desejo de Abraão era uma pátria superior. O desejo de Abraão era de fato estar num lugar muito melhor do que aquele que ele estava vivendo naquele momento. E é interessante isso, porque ele não se deixa vislumbrar pelas riquezas terrenas, daquilo que existia ali naquele lugar, mas ele aspira a uma pátria superior. Veja o verso 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E aí nós poderíamos pensar naquelas pessoas que dizem: ah, eu sou crente, e quando ele fala isso, eu sou crente, Deus esconde, fala: crente? Em mim? Esse aí? Conheço, de jeito nenhum. Mas de Abraão ele diz: não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ou seja, Deus não se envergonha de ser o Deus de Abraão, porque Abraão de fato estava dando testemunho, porque ele estava diante de uma terra riquíssima, mas o desejo dele não era estar necessariamente ali naquela terra, mas o desejo dele era estar numa pátria superior. Bem, ele tinha uma ideia do que era algo maior.
Lembre-se que ele não tinha a Bíblia, os escritos como nós conhecemos hoje, de céu, inferno, e todas estas informações que foram vindo ao longo dos séculos, mas ele desejava algo maior. Então o que ele tinha de noção naquela época? De a nação, uma pátria, um lugar onde ele pudesse habitar e que fosse seguro. Então o que ele queria? Algo superior àquilo que os olhos dele pudesse ver. Ele queria o reino de Deus, sem mesmo entender direito o que era o reino de Deus. Mas, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas se deixam fascinar pelas riquezas da terra. Quantas pessoas se deixam fascinar pelas roupas caras, joias, perfumes importados, sapatos, cargos, funções. Quantas pessoas, quando recebem autoridade, de repente começam a se fascinar por aquilo tudo, e abandonam a sua inteireza, a sua retidão. Amados irmãos, como é triste ver uma situação como essa. Nós vemos Judas traiu o próprio Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Dava para comprar um lote. Aonde eu quero comprar um lote? É na saída da cidade. Não, 30 moedas dá para comprar ali um lote bom, um terreno bom. E isso foi o suficiente para que aquele homem traísse a Jesus, o próprio Senhor Jesus. E nós não somos tão distantes assim de Judas. Ele era preparado filho da perdição, mas ele era um ser humano, como nós, como muitos, que ainda vivem voltados para engrandecimento pessoal, ainda vivem querendo aquilo que é terreno, aquilo que está aqui nesse momento. O que nós vemos, irmãos, é que Abraão não era o servo do dinheiro. Ele não tinha os seus olhos fixados no poder, na ganância. Ele tinha a consciência que aquelas riquezas que ele tinha apenas mostravam que lá no céu seria infinitamente superior. Se era bonito aqui na terra, nos céus seria muito melhor, ou infinitamente melhor. Ele aspirava essas pátrias superior, porque ele entendia que todo o dinheiro que ele poderia possuir neste mundo não se comparava à pátria superior ao reino dos céus. Parece um pensamento tão lógico, né? Mas infelizmente muitas pessoas caem nas ciladas. Talvez você possa dizer: pastor, mas é o seguinte, versículo 2 de Gênesis 13, vai nos falar que Abraão era muito rico. Então assim, até eu desse jeito tinha esse pensamento. Vamos pedir ajuda para Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, veja o que Paulo fala, para que nós possamos entender melhor o contexto daquilo que está sendo dito. 1 Timóteo no capítulo 6, falando aqui, irmãos, caso você não esteja se situando bem, eu estou falando a respeito do apego aos bens materiais. Enquanto que Abraão desejava a pátria superior, mesmo possuindo muito, muitas pessoas hoje, possuindo tão pouco, querem ficar apenas com o pouco que têm, e não desejam algo maior, não desejam algo superior, infelizmente. E como então nós devemos nos portar diante das riquezas, diante do dinheiro, dos recursos? Paulo vai nos dizer, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que ele está nos dizendo aqui, irmãos, que a piedade, ou seja, a fé, deve nos levar ao contentamento, não a ganância. O que ele está proibindo aqui é ganância, mas contentamento. O que é esse contentamento? Essa paz interior, essa alegria, essa satisfação por ter aquilo que tem. E ele vai reforçar dizendo: olha, nós não vamos levar nada para o céu.
Então por que acumular riquezas para dar para os filhos? É como se ele dissesse: olha, os filhos que acumulem as suas riquezas, para dar para os netos, olha, os netos que acumulem as suas riquezas, de tal maneira que se você tem o que comer e o que vestir, que o teu coração esteja em paz, mas observe que Paulo em nenhum momento está proibindo o lucro, mas o que ele está proibindo aqui é a ganância, é quando ultrapassa os limites da razão. O lucro, o crescimento, a riqueza, deve ser uma consequência natural de um viver dedicado aos princípios do trabalho, do conhecimento e da sabedoria. Princípios do trabalho, do conhecimento e da sabedoria, de acordo com a vontade de Deus. Pois muitos, Paulo vai dizer, aqui nesse capítulo 6, depois você pode observar, muitos que, se deixando abocanhar pela ganância, naufragaram na fé, porque não tinham tempo de orar, não tinham tempo de ler a Bíblia, não tinham tempo de servir, não tinham tempo de estar com a família, não tinham tempo de estar com os filhos, perdiam a oportunidade de cuidar dos seus e naufragavam na fé. Assim, meus irmãos, nós vamos entender que mesmo sendo rico como Abraão, ou pobre como qualquer um de nós precisamos olhar para Deus e dizer: Senhor, tudo que está aqui deve me mostrar que lá no céu vai ser infinitamente superior, lá no reino do Senhor será maravilhoso. Portanto, eu preciso entender isso, eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor, eu preciso buscar a Deus, eu preciso andar com Deus. E o último princípio, irmãos, que no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 17, andar com Deus é ser aprovado quando provado por Deus. Andar com Deus é isso, é ser aprovado quando provado por Deus. Leiamos para poder entender melhor, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Amados irmãos, Gênesis capítulo 22, o momento mais paradoxal, mais difícil de Abraão lidar naquele instante. Aquele filho da promessa que Deus havia prometido e que demorou tantos anos, veio quando Abraão estava com 100 anos, meus irmãos. A sua mãe Sara, com 90 anos, nasceu Isaque. Eles já estavam velhos e fartos de dias. De repente, agora, quando Isaque está com 12 anos, Deus chega para Abraão e diz: olha, eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. E se você for rápido, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, você vai perceber que a ordem de Deus dada aqui, ela se assemelha à mesma ordem que Deus deu no capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocaustos sobre um dos montes que eu te mostrarei. Termina até com o mesmo verbo no futuro. Veja como que esta ordem assemelhava-se à mesma ordem que Deus havia dito para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amados irmãos, naquela época, Abraão não tinha um código, leis que proibiam sacrifícios humanos, ele não tinha nada disso. Esta lei veio posteriormente à vida de Abraão, lá com Moisés.
Mas naquela época não havia nenhum tipo desta lei. Não é que Deus, de fato, naquele momento queria sacrificar aquele menino, mas o título já deixa claro: Abraão, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Era uma prova. Deus estava provando a Abraão, pedindo-lhe o seu filho, o filho da promessa, aquele que ele esperou durante tantos anos. Agora ele estava diante desta decisão, e o que faz? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, verso 3. Parece que a ideia do fluxo do texto é que foi imediatamente. Abraão não questionou, Abraão não criou várias desculpas, dizendo: olha, Senhor, estou muito ocupado, estou esperando um pessoal com uma carga muito importante, eu preciso esperar eles chegarem aqui, depois eu vou. Não, Senhor, espera ele ficar com 15 anos, tem 12 anos, deixa ele chegar aos 15 anos, Senhor. Não, Senhor, deixa ele chegar na maioridade. Abraão não colocou empecilhos, irmãos, mas ele levantou-se de madrugada e foi. Ele obedeceu, ele andou com Deus e andou pela fé em Deus, até o ponto de chegar ali naquele monte, na região de Moriá, onde Deus diz: é ali que você irá sacrificá-lo. E ele então pega o menino, coloca ali, prepara todo o holocausto, e quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada com ele, verso de número 11: Abraão. Ele diz: sim, Senhor. Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. O autor aos Hebreus vai nos dizer que Abraão tinha uma fé, uma certeza: Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Então, quando ele levanta o cutelo, não é que ele queria matar aquela criança, mas ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Tal era a fé e o amor, a certeza, a convicção que aquele homem tinha, e que ele nos ensina tanto, nós hoje, como crentes, como servos do Senhor. Tiago vai nos dizer que as provações devem ser motivos de alegria. Como assim, pastor? Observe aí, se você for bem rápido, Tiago, no capítulo 1, logo depois de Hebreus, verso 2 em diante, quando Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que isso, Tiago, está doido? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amados irmãos, quando Tiago fala a respeito de provação, ele está dizendo: olha, aproveite a oportunidade. É a oportunidade que você tem de crescer, é a oportunidade que você tem de somar pontos com Deus, dele reconhecer que você está buscando a integridade, que você deseja ser perfeito na presença do Senhor. Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos almejar e desejar. Eu tenho que dizer que nem toda provação é uma tentação, mas toda tentação acaba sendo uma provação, pois quando vencemos a tentação, nós somos aprovados por Deus. Mas às vezes vem um teste, não é uma tentação, é uma luta, é uma dificuldade, é um problema, é algo pesado, onde Deus quer ver a nossa fé, a nossa confiança, a nossa estrutura. Se realmente, durante todas aquelas orações que nós fizemos durante a vida, e dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, Senhor, eu entrego ao Senhor o meu dízimo, Senhor, eu entrego ao Senhor meus filhos, Senhor, eu entrego ao Senhor meu marido, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha esposa, eu entrego o meu trabalho. De repente Deus vai lá e tira estas coisas. Aí você vai ver se você continua fazendo a mesma oração, da mesma forma: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Aí nós passaremos pelo teste, pela provação. Será que amamos realmente a Deus? Você estaria preparado para perder alguém que você ama, sem murmurar, sem blasfemar o nome do Senhor?
sem até mesmo amaldiçoar o nome de Deus? Você está preparado para fazer isso? Meu amado irmão, minha amada irmã, se não, dobre os seus joelhos e ore, clame ao Senhor. Você precisa estar preparado. Eu não sei se Deus vai cobrar isso de mim, ou vai me colocar numa prova como essa. Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe que nós somos pó, mas se nós formos provados, nós precisamos ser aprovados. Não fale com Deus, não fale com Deus, clame ao Senhor, coloque sua vida na presença dEle. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos uma coisa: se nós andarmos com Deus, Deus vai nos dar força. Por isso eu concluo pedindo para que você olhe para Isaac. Isaac, quando foi levado para o sacrifício, ele não foi levado de uma maneira voluntária, ele foi levado. Ele não se ofereceu para ir dizendo: olha pai, eu estou achando aí que Deus quer que o Senhor me sacrifique, me mate como holocausto a Ele, eu estou à disposição. Não, meus queridos, não foi assim que Isaac se comportou, mas ele foi conduzido até um momento que ele pensou: mas vamos pai, fazer um sacrifício, mas cadê o animal? Onde está o animal? Porque ele não estava ali voluntariamente. Mas eu gostaria que você olhasse para Jesus. Jesus estava ali voluntariamente naquela cruz. Ele se ofereceu, ele disse: eu vou. Em João capítulo 10, versículo 11, ele diz que ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Deus enviou, e Jesus Cristo veio voluntariamente morrer por mim e por ti. Ele deu a sua vida para que a morte não fosse o fim da nossa vida, mas o começo de uma nova vida. Então aprenda a confiar em Deus, aprenda a ter fé em Deus. Se Deus tirar aquilo que você mais ama, você possa dizer: Senhor, não foi o que eu mais amava, porque o que eu mais amo é o Senhor. Por isso eu fico de pé, de joelhos porque oro, lágrimas porque desce, por causa do sentimento, mas eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento, para que você possa entender que andar com Deus é estar disposto a caminhar por onde Ele te levar. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento para que você possa entender que andar com Deus é fixar os olhos em uma pátria superior. Que andar com Deus é estar com o coração descoberto na presença do Senhor, como diz o salmista Davi no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me, e leva-me para o caminho eterno, e livra-me do caminho mau, em nome de Jesus. Faça essa oração de entrega da sua vida com Deus, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, para que verdadeiramente sejamos servos do Senhor, a nos entregar na presença dEle todos os dias. Santo Deus, eterno Pai, Deus, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos ouvindo. Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós não temos, ó Deus, às vezes noção da luta que é passar por certas provações. E como Abraão, ó Deus, que na sua vida aos 100 anos passou, aos 112 anos passou por uma das suas maiores provas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a caminhar com o Senhor, ó Deus, para que nós estejamos preparados, ó Deus, para que nós possamos ser aprovados, se porventura o Senhor nos provar nesses termos, ó Deus, ou em qualquer outros termos, que nós possamos estar preparados, ó Deus, amando verdadeiramente ao Senhor, desejando a pátria superior, olhando para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Nós possamos amar ao Senhor de todo o coração, para andar contigo, Pai, para buscar a Tua santa e bendita presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco,
nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe muito sua vida, em nome de Jesus.